E salve, 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 salve minha gente, tudo beleza com vocês? Estamos aí com mais um vídeo e bora nessa. Eu tenho essa fita aqui, ó, um curso de filmagem. É uma fita bem legal, já assisti esse curso todo pra vocês terem ideia. No início ele tem um explicativo aí de formatos de fita de vídeo, ele explica o sistema de cores, explica um monte de coisa, é bem legal mesmo. Eu tô pensando em digitalizar isso e até disponibilizar aqui no canal. Mas o ponto que eu quero chegar é que essa fita aqui, ela fala as melhores maneiras de você guardar suas fitas, as melhores maneiras de você guardar suas fitas. E como vocês sabem, aqui minha coleção eu guardo dessa forma. Aqui as fitas são todas guardadas de uma maneira muito parecida, em prateleiras e verticalmente, enfim. Vamos ver aqui quais são as instruções que ele dá e vamos falar um pouquinho disso e ver se eu tô colocando isso aqui da melhor maneira, né? Então, bora nessa. Outro item importante são as fitas de vídeo. Devemos tomar alguns cuidados importantes para conservá-las. Vamos ver. Cuidados para conservar as fitas, hein? Musiquinhas bem legais, né? Eu adoro essas musiquinhas desse tipo de vídeo. Ó, só alegria. Os magnéticos são um grande risco. Opa. Colocar as fitas próximas a aparelhos eletrônicos ou caixas de som podem ocasionar a perda da propriedade magnética da superfície das mesmas. Ou seja, apagar as informações de imagem e som. Bom, ele falou que colocar as fitas perto de aparelhos eletrônicos que tem campos magnéticos fortes não é legal. Isso é verdade, mas vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Realmente você colocar uma fita perto de aparelhos eletrônicos que tem ímãs que geram campos magnéticos fortes é ruim. Porque, como a gente viu até no vídeo anterior aí, se você não viu, foi um vídeo que ficou bem legal, explicando toda a composição da fita e como funciona uma fita. Essa fita, na película dela, ela tem partículas de metal. Que o metal, ele responde ao magnetismo, ele interage, né, com campos eletromagnéticos. E é isso, inclusive, que faz ele funcionar e ser lido para gerar imagem. Mas quando você vem e coloca uma fita em cima de um aparelho eletrônico que tem um grande ímã, como ele botou ali caixas de som que tem ímãs grandes e que geram um campo forte, você bagunça novamente essas partículas de metais, de óxidos ali dentro da fita, e isso vai causar o apagamento da informação que tem nela, que está organizado de uma forma para funcionar e ser lido dessa forma. Então, quando você bagunça, vira aquele caos e a informação é apagada. Mas não é assim tão fácil não, viu? Não é, deixou perto de um ímã grande e tal, apagou. Dá um trabalhinho para conseguir acontecer isso. Tem que ser um campo magnético realmente muito forte. A questão é com o tempo também, né? Às vezes não é só deixar ali perto e pronto, não. É você deixa ali um dia, deixa 2 dias, 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, e aí de repente você começa a notar que a sua fita tá um pouco desgastada, a imagem não tá muito legal, isso pode causar algum problema. Aqui minha coleção tá longe desse tipo de campo magnético, então eu acredito que ela está salva, hein? Vamos seguir. A poeira e a sujeira são outros inimigos de suas fitas. Por isso, mantenha sempre dentro do estojo ou dentro da embalagem original. Isso aí, realmente, né? A gente sabe que poeira, gente, ela vai entrar no menor milímetro que existe. Entra poeira, não tem pra onde correr, poeira é uma desgraça. Eu fiz um vídeo também sobre poeira e coleção aí. Vai aí na playlist, vai aí nos vídeos que tá aí. Eu nem coloco mais card, ninguém aperta em card. Então a gente sabe que quanto melhor a gente deixar embalada e protegida nossas fitas, menos poeira pega, menos trabalho a gente vai ter depois para fazer limpeza, menos fica danificada a imagem da fita, porque a poeira ela acaba causando interferência assim na fita. Pode sujar a cabeça de vídeo, a poeira entra e suja a cabeça de vídeo, então isso vai sendo passado para outras partes do videocassete. Então aqui sempre mantenho nas capas, como vocês podem ver. Eu tenho algumas fitas assim, ó, fitas isoladas, tudo fita misteriosa aqui, de conteúdo gravado da TV, coisas que eu não sei, que não tem capa, aí eu deixo assim mesmo, é a vida. Mas, verdade seja dita, é incrível como a poeira, ela consegue se enfiar nos menores espaços. Então, mesmo que você guarde uma fita assim na embalagem e fique muito tempo ali parado em um lugar muito empoeirado,
Acredite se quiser, alguma sujeira pode ter na fita, não tem jeito, mas vai evitar que isso seja feito ali uma lambança de sujeira mesmo, né? Que vire pura poeira aquilo ali. Vamos seguir. Guarde suas fitas em local bem arejado e sempre na posição vertical. Outro cuidado. Vem aí, ó. Guarde suas fitas em um local arejado e sempre na posição vertical. E aí chegamos em uma polêmica aqui agora. Agora isso aqui é uma polêmica, porque eu já vi muitas discussões nos fóruns da internet aí de que isso é uma lenda, é um mito, que muitas empresas começaram a adotar esse mito, a acreditar nisso e dizendo guarde sempre em posição vertical, 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 e ninguém sabe por quê. Por que guardar só em posição vertical? E tem pessoas que dizem que isso faz sentido. E aí eu vou dizer o que é que acontece aqui, porque essas pessoas falam isso. Eles falam que se você pegar uma fita e você guardar em posição horizontal, uma só, muito provavelmente não vai ter tanto problema assim. A questão é que geralmente quando você vai guardar fitas, você só não tem uma. Você vai querer guardar várias dessas fitas. Geralmente, para você estar se perguntando isso, você tem várias fitas. E a gente sabe que espaço é sempre uma questão, né? Com fita VHS, né? Então, se deixar uma só assim, beleza, não tem problema, muito problema não. Agora, se você chega... Agora, vamos esperar essa bosta desse celular. Agora, se você chega, você bota uma, duas... 3, 4, 5, vai ficar aquele monte de fita. A gente sabe que fita pesa pra caramba. Vocês já pegaram uma caixa cheia de fita? Aquilo é um peso miserável, velho. Então, começa a pesar e a pressionar. Então, você tem chances de causar danos na capa, na embalagem, tá? E dentro da fita também, do carretel, ele empenar um pouco. E quando o carretel empena um pouco, deixa eu mostrar pra vocês aqui o lance do carretel. A gente sabe que essa fita ela fica enrolada aqui, tá vendo esse plástico aqui, mais branquinho? É o carretel. Diz que com a força da gravidade, com o peso agindo, o carretel ele pode empenar e na hora que você vai colocar para reproduzir essa fita, o carretel tá empenado, ele não vai rodar direito, a fita vai ficar travando e seu videocassete vai ficar recusando a fita. Então, um ponto é esse. O segundo ponto que eles dizem é que a própria fita aqui, a película, ela é sustentada de uma forma circular pelo carretel. E aí quando você guarda a fita em pé, ó, a gravidade ela age nessa direção aqui para baixo, sob essa coisa redondinha aqui, essa bobinazinha aqui, branca. E aí age tranquilo, porque a fita foi feita para ser sustentada por essa bobinazinha mesmo. Se você guarda assim na vertical, a gravidade ela tá agindo assim agora. Então a fita ela não tem sustentação por essa bobina. Ela perde a sustentação, então a tendência é essa fita ir descendo, caindo, e isso pode provocar certos amassos na borda da fita, porque a gravidade começa a agir contra a borda da fita aqui para baixo, nesse plástico, nessa parte do plástico daqui. Então tem pessoas que defendem que as fitas devem ser armazenadas assim na vertical, e tem pessoas que dizem que não faz diferença nenhuma, que armazenaram por anos fitas na horizontal e nunca teve problema nenhum. Eu sinceramente não acho que isso vá ser, você armazenar na horizontal, vai causar tanto problema assim. Eu sou desse time aí, para ser sincero, eu sou desse time. Outra coisa, galera, ele fala local arejado, e é o que eu tento deixar aqui mesmo. Minha coleção fica aqui nesse local arejado, a janela tá sempre aberta, tá fechada agora, mas geralmente tá aberta. Aqui ventila, um espaço ventilado, um espaço grande. Eu não gosto de deixar dentro de armário. Se diz que não é algo que ele não diz no vídeo, mas que subentende-se o local arejado. É que as fitas devem ser deixadas em um local sem muita umidade, um local mais fresco, um local mais aberto e que não tem incidência direta do sol. Aqui realmente tem horas que o sol ele bate aqui nessa direção, aqui assim. Então não bate sol diretamente em nenhuma fita. Primeiro, você vai começar a desbotar as capas, as cores começam a cor ficar alterada, desbotada, sem cor. E segundo, que o sol ele estraga qualquer coisa, gente. O sol direto o tempo inteiro estraga tudo. Então a fita lá dentro, ela começa a se desgastar também por causa da luz solar e do calor que ela fica recebendo. Claro, dia após dia, não é você deixar no sol ali por um dia sem querer, né? Não é exatamente isso. E longe da umidade, porque
a fita ela absorve água. E quando ela absorve água, isso fica propício para os fungos se desenvolverem. E aí quando você pega aquela fita cheia de mofo. E também existe um problema de que quando acumula muita água na fita, ela vai ficar um pouco mais pesada, fica ruim para ser colocada, o videocassete às vezes não consegue rodar ela. Às vezes começa a ter um problema na fita que ela não roda mais, você não consegue mais assistir nada e ela fica sujando o tempo inteiro o videocassete, porque componentes aglutinantes da fita começam a ficar soltos por causa da água. E tem até uma técnica que eu quero testar aqui depois no canal. Vou trazer mais detalhadamente isso para vocês. Aqui onde eu moro em Salvador é bem úmido, gente. É úmido. Mas eu vou fazer o quê? É onde eu moro. Eu tento lidar com isso da melhor maneira. Pelo menos não deixei ela aqui num porão, numa caverna, como dizem, que é muita umidade, é escuro, é um negócio sem ventilação, né? Enfim, é isso aí. Vamos ver mais uma dica? Guarde suas fitas em local bem arejado e sempre na posição vertical. Outro cuidado importante é rebobinar as fitas, sempre após cada uso, o que aumentará a durabilidade das mesmas. Ok. Todos esses cuidados são necessários para uma boa conservação de suas fitas. Aí ele fala de sempre rebobinar a fita depois que você assistir, antes que você for guardar novamente, né? As locadoras sempre exigiam isso, né? Rebobine a fita ou você vai pagar a multa. Até onde eu sabia, essa coisa de rebobinar a fita antes de entregar a fita na locadora é para que ela não tivesse de repente no meio em alguma cena e algum desavisado locasse, desse play e aí pegasse o filme do meio já recebendo um spoiler na cara, né? Agora, eu já li também discussões da importância de rebobinar a fita, porque quando você rebobina a fita... Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quando você rebobina a fita, perceba como ela fica perfeita, o alinhamento dela. Não tem relevos aqui. Agora, olha essa fita aqui, ó. Perceba que você percebe uma diferençazinha no traçado, por exemplo. Esse é um exemplo que nem tá... às vezes a gente pega fita piores. Isso significa que ela não tá apertada da melhor maneira. Então, se você rebobina a fita, o videocassete ele coloca a força ideal para você rebobinar e a fita ficar perfeitamente alinhada, assim como ela deve ficar, e com pressão igual disposta em toda ela. Agora eu já vi gente dizendo também que isso não tem nada a ver, que é melhor inclusive você deixar a fita um pouco mais relaxada para não exercer muita pressão elástica nela e ela não ficar rígida, esticada. E com o tempo ela vai se esticando cada vez mais e perdendo essa elasticidade dela. A verdade é que esse é um outro ponto que eu não sou tão rígido. Às vezes eu lembro de rebobinar quando eu termino um filme, às vezes eu não rebobino. E eu já vi gente dizer o seguinte, ó. Você já percebeu que geralmente você pega uma fita que tá até com aparência limpa, e aí você dá play e ela suja o cabeçote, aí você vai, limpa o cabeçote, coloca a fita de novo e ela roda. O que acontece é porque você rebobina a fita, então a parte que está aqui mais exposta, aqui embaixo, que geralmente fica aqui assim, essa parte que fica mais exposta aqui da fita, quando você rebobina é bem o começo da fita, então é essa parte que suja geralmente. Por isso muitas vezes a gente bota um filme e no início ele fica sujando o cabeçote. E aí eu já vi gente dizendo que o ideal, na verdade, é você adiantar todo e deixar com que essa parte exposta seja, na verdade, o final da fita, os créditos, que quase ninguém assiste e que pouco importa se sujar, porque você vai dar stop provavelmente. E aí você coloca o início da fita, ele vai estar protegido aqui dentro e não vai sujar o cabeçote. Mas bom, galera, essas aí foram as dicas que eu peguei a partir desse vídeo e de outras discussões em fóruns e, enfim, sites da internet. E mostrando um pouco como eu penso isso também. E opções, tem algumas polêmicas, algumas divergências aí. E eu queria saber de você aí, o que é que você pensa disso? Deixa aí nos comentários que eu vou adorar ler. Quem sabe trazer um outro vídeo, trazendo uma discussão maior para isso. A gente se vê na próxima. Falou, tchau, tchau.